São convidados deste Closing Bell de segunda-feira António Rebelo de Sousa, José Poça Esteves, Rui Moreira de Carvalho, economistas, a quem agradeço a vossa sempre útil e muito importante presença e o vosso comentário lúcido. António Rebelo de Sousa, comece por si. Vamos começar por falar deste Fundo de Estabilização que era a grande, era apontado como a luz ao fundo do túnel para muitos países, nomeadamente para Portugal. Não houve mais desenvolvimentos sobre esta questão. Os líderes europeus ficaram parados. Pois, é uma situação um bocado preocupante, porque a solução para o caso português passa em larga medida, em meu entender, pelo Fundo de Estabilização, Fundo Europeu de Estabilização Financeira, porque, como eu já disse várias vezes, enfim, o que seria desejável era que houvesse realmente eurobonds, que teriam que ter realmente colaterais e, portanto, teriam que ter os avalos dos Estados-membros da zona do euro para poderem ser colocados no mercado por uma taxa de juros de 3%, ou de 3,2%, 3,25% ou 3,5%, e depois era preciso, com os recursos financeiros daí resultantes, que deveriam ser canalizados para o Fundo de Estabilização, o Fundo de Estabilização emprestar aos países em situação mais difícil, como é o caso realmente de Portugal, e o que seria ideal realmente para uma economia como a economia portuguesa neste momento era conseguir negociar com o Fundo de Estabilização empréstimos de 2 anos a uma taxa de juros que rondasse os 4%. Ora, não foi nada disso que acabou por acontecer. Quer dizer, isso era o ideal. Quer dizer, o ideal, se nós agora falarmos realmente daquilo que deveriam ser as medidas, não é? Se nós tivéssemos já uma palavra a dizer... Era não ter dívida. O ideal era não ter dívidas, mas um dos aspectos essenciais era isso. Realmente, o outro, que enfim, no outro dia também já tive a oportunidade de referir, era, de facto, combinar talvez uma subida de 2 pontos percentuais do IVA com uma redução da tributação sobre os rendimentos de trabalho, realmente promovendo a poupança, portanto, incentivando a poupança, porque realmente aumentava para um lado o rendimento disponível e, por outro lado, realmente diminuía-se ou procurava-se diminuir o consumo, vai incentivando a poupança. Enfim, havia várias medidas realmente que seriam importantes. Agora, o que me parece é que, provavelmente, ainda vai ser necessário fazer mais alguma coisa do lado da despesa, designadamente, enfim, não sei, recorrer ao mecanismo de poupança forçada em relação ao 13º mês, ou coisa assim parecida. Eu acho que é realmente algo que previsivelmente terá que acontecer, não é? Realmente. E depois há a questão das privatizações também, realmente, enfim, embora aí eu tenha uma posição enfim, muito crítica em relação à ideia de que este é o momento adequado para avançar com as privatizações. Relativamente a essa questão, já lá vamos mais à frente. Acho que, sobretudo em relação à Caixa Geral de Depósitos, devo confessar que ainda não percebi, o defeito é capaz de ser meu, mas não consegui descortinar realmente o interesse de avançar com a operação nesta altura, avançar com a operação da Caixa Geral de Depósitos. Relativamente a esta questão que tantas forças acabou por gastar em termos dos líderes europeus, acabou por não avançar rigorosamente nada. Estamos no mesmo ponto em que estávamos há uns meses atrás. Boa noite. Eu penso que avançou muitíssimo. Primeiro ficou muito mais claro a evolução das 3 etapas. A primeira etapa foi a formação do FEF, o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, e a terceira etapa, que é o que eles chamam o Mecanismo Europeu de Estabilidade, a ter início a partir de 2013. E aí é claro que, de facto, há uma luz no fundo do túnel. Só que há uma luz que vem contra nós. Ou seja, ele pressupõe, precisamente, várias características que eram contrárias àqueles que eram anunciados como objetivos. E uma delas é que a regra divide-se em três partes. A primeira é que dá benefício aos empréstimos fornecidos por este mecanismo europeu de estabilidade, ou seja, cria um critério, até agora que não existia, de 2 níveis digamos, de tomadores do empréstimo, ou seja, de dívida. Em caso de incumprimento dos países, as dívidas serão pagas em primeiro lugar ao tal mecanismo europeu de estabilidade. O que pressupõe, primeiro, que pode haver default, que pode haver restauração da dívida, e segundo, que há prioridade a estes senhores. E só este pequeno mecanismo levou a que, naturalmente, quem tem dinheiro emprestado a estas instituições está a tentar que antes de 2013 haja, digamos, cumprimento da sua dívida. E este é que está a ser o grande problema, que é os países ou os fundos que têm poupança estão a tentar que no menor intervalo de tempo retornem àqueles mercados que
são mais seguros. Portanto, os países com maior risco, quando Portugal se inclui, é aqueles que têm mais dificuldade de encontrar poupança internacional. Mas para mim há aqui um mecanismo também que deveria ser pensado, que é para várias situações, não é só para a situação correspondente à dívida soberana, mas, por exemplo, também, enfim, como depois teremos eventualmente a oportunidade de falar, em relação às próprias privatizações, que é o mecanismo do resgate antecipado. Quer dizer, a admissibilidade de emissão de títulos que sejam resgatáveis antecipadamente, com pagamento de um prémio, facilitando, em alguns casos, aquilo que é a reciclagem da dívida, não é? Realmente facilita a reciclagem da dívida em determinadas circunstâncias. Agora, isso ainda não foi equacionado e acho que seria interessante equacionar essa possibilidade. José Poças Esteves, coloquei a mesma pergunta, a sensação que fica é que... Não, eu aí discordo um pouco do que o Rui disse, ao menos da primeira parte, porque eu acho que foi uma surpresa para todos. Ou andávamos todos muito enganados, líderes europeus... Mas eu disse o mesmo. Mas há aqui um ponto, de facto, a clarificação que foi feita foi uma clarificação que não era aquela que esperava e, portanto, de facto, houve um retrocesso enorme. É a tal luz contra nós. Pois, houve um retrocesso. Então aí estamos de acordo. Houve claramente um retrocesso. Ninguém estava à espera que, de repente, aliás, ainda hoje não percebi porque é que houve uma mudança de posição. Porque não era isso que o Presidente da Comissão Europeia, Durão Barroso, dizia, não era isso que o Sr. Trichet, que era o homem do BCE, dizia, não era isso que a própria Merkel dizia, não sei o que é que aconteceu, o facto de que houve um retrocesso. Os resultados das eleições que, entretanto, aconteceram na Alemanha, pode ser uma explicação? Pode ser uma explicação, mas a primeira pessoa que falou nisso foi, de facto, a ministra francesa, que disse, não, o resgate, a flexibilização e o pedido de adesão terá sempre a participação do Fundo Monetário Internacional. E, portanto, as regras são do Fundo Monetário Internacional. E aí muda tudo. E aí muda, já falamos aqui nisso, deixa de ser o acesso aos mercados normais e passa a ser, como dizia o Rui, e estou completamente de acordo, empréstimo subordinado. Portanto, a dívida, toda outra dívida subordina a essa dívida. Isso muda completamente as regras do jogo e, obviamente, quem tem a dívida faz pagar muito bem por ela, obviamente. Portanto, houve claramente um retrocesso. O que esperava-se que houvesse um avanço na flexibilização, no acesso aos mercados, nas eurobonds, noutros mecanismos, estava tudo apontado para um avanço da integração, para um avanço da flexibilização e o que aconteceu foi exatamente o oposto. Não tiveram coragem de o dizer na altura, arranjaram desculpas, mas agora começa a ser evidente que aquilo que vai acontecer é exatamente isso. E foi uma das causas que é apontada pelas agências de rating para esta redução desastrosa para nós de 3 notas, por exemplo, como é o caso da Fitch. Tem muito a ver com esta situação. Mas em novembro, a Merkel avisou que havia níveis diferentes de dívida e que em processo de reestruturação haveria, digamos, alguém que tinha... Ficou no ar sempre a ideia de que o fundo ou aquilo que seria pós-fundo acabaria por ser muito mais flexível. Mas o no ar é o que nós dizemos porque ouvimos para aí. Agora, a prática é que ela isso em novembro avisou e quer parecer que nestas instituições internacionais multilaterais não há surpresas de última hora. Portanto, as coisas deviam estar lá, agora acreditavam que não viesse a ser aprovado, eventualmente. Porque isto não há golpes de baú em cima de uma reunião. Portanto, o que acontece é, como diz muito bem o José Poças Esteves, foi completamente contrário àquilo que era que se pensava. O Presidente da Comissão não é qualquer um, é o Presidente da Comissão. A Angela Merkel é a chanceler, comanda e determina muitas da política europeia. O Sr. Trichet é o Presidente do BCE. E eles todos não era isso que diziam, ou pelo menos... Não eram as indicações que... Não era nada disso. Portanto, podia não haver um golpe de baú, mas houve uma mudança muito significativa nas posições dos líderes europeus. Eu também estou de acordo com o Poças Esteves sobre aquilo que está a dizer. Agora, quando se diz que a senhora Merkel, coitada, realmente ela também tem que atender ao eleitorado e às pessoas do eleitorado, há aqui um equívoco. Há vários equívocos. Um primeiro equívoco é que a alternativa à senhora Merkel é o Partido Social Democrata. Não é? Realmente não vão ser os liberais à direita da alternativa se houver eleições. Os sociais-democratas ninguém consegue convencer
que vão estar menos abertos à ideia realmente dos Eurobonds e da flexibilização realmente do fundo do que a senhora Merkel, quer dizer, terá uma maior abertura de espírito que ela. Portanto, a haver pressão é no sentido contrário se ela realmente pensar duas vezes. Pode perder, mas é uma parte da sua base social de apoio, isso é verdade, mas quer dizer, em termos de eleitorado global alemão, é isso que se passa. Por outro lado, a ideia de que os alemães realmente são uma situação à parte da Europa, juntamente com os holandeses, e essa é realmente exatamente a verdade, mas eles dependem muito do resto da Europa. Bem, em termos realmente de finanças públicas, estão, de facto, os alemães, estão os holandeses e estão os países nórdicos, realmente. Agora, os outros todos têm problemas. E, portanto, a ideia de que, se esta espiral não continuar a avançar, não vai haver efeitos sistémicos que vão realmente prejudicarem muito a Alemanha e a Holanda, é uma ideia, quanto a mim, errada. Enfim, daqui por um ano, a Alemanha está em recessão. Se isto continuar assim, a Alemanha está em recessão. E porque não consegue substituir totalmente as suas exportações realmente para o mercado europeu por exportações para a Ásia e para a Rússia e para a China e tal. É um engano se pensarem que conseguem fazer isso. Ora bem, até porque o perfil da procura é totalmente diferente, não é, desses países. Portanto, eu acho que, enfim, a Alemanha, do meu ponto de vista, está a cometer um erro muito grave, e que ainda pode pagar as consequências disso, e que realmente, se pensarmos bem, até países como a Espanha, ou um dia a Itália, se for também arrastada para uma situação difícil, tem um efeito sistémico muito grande. Toda a Europa paga. É toda a Europa. E acho que a responsabilidade da chanceler é muito elevada. Nesse caso, será realmente muito elevada. Rui Moreira de Carvalho, esta semana há reunião do Banco Central Europeu. Muitos analistas acreditam que os juros vão subir pelo menos 0,25%. São contas ainda mais complicadas para países como Portugal. Estão muito endividados, famílias, empresas, o próprio Estado. Esta subida não vem na melhor altura. Uma subida de custos nunca é boa. Digamos, esta pode ser complicada, mas há que optar entre a inflação ou a taxa de juros. Agora, quando se refere a 0,25%, pode não parecer muito, mas em bom rigor é 25% da atual taxa. A base é muito baixa, estamos num por cento. Portanto é 25%. E 25% é sempre muito. E pode ser, por outro lado, um outro sinal que é o início da subida. Ou seja, o rendimento disponível das famílias vai sentir-se de uma forma significativa, porque nós temos associado o crédito de habitação na quase generalidade da sociedade portuguesa. Portanto, é mais um esforço a aumentar as nossas dificuldades que se estimam, digamos. Agora, controlando também a inflação, qual delas é que nós iremos optar?